Olá, eu sou Rafael Freitas E eu, Beatriz Amorim. e esse é o 11º episódio do Runs Talks, o podcast oficial da Rum. Está em nossa frente hoje ele que é nutricionista, um nutri-influenciador, é um profissional de saúde e empreendedor. Estamos com ele, Renan Stávola. Acertei? Acertou, certinho. Boa, treinei. Renan, é uma honra ter você aqui nesse episódio, uma honra ter você participando do Runs Talks. Você é um profissional que eu acompanho aí basicamente nas redes sociais, né? E eu pude perceber um perfil, um padrão de comportamento diferente da maioria dos outros nutricionistas. E, cara, muito obrigado por ter aceitado, é uma honra te ter aqui, tá bom? Obrigado, prazer gigante estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui também. Principalmente por poder contar um pouco da minha história, um pouco da minha vivência dentro da nutrição, né? De como eu comecei, de como eu cresci e de como eu prospero um pouquinho dentro da nutrição hoje, da nutrição esportiva, né? Que é um nicho que vem crescendo bastante aí dentro do mercado de nutrição. Não, maravilha, então a gente vai ter muita coisa para falar hoje. Pessoal, esse é o 11º episódio do Runs Talks, podcast oficial da Rum. Então se inscreva, compartilha com todos os seus amigos, todos os profissionais de saúde, né? A gente não está falando só com nutricionista, mas profissionais de saúde no modo geral. Então nesse episódio vai ter muito insight, muita coisa do que o profissional ali faz para ser diferente, para se tornar diferente. Então já compartilha com todo mundo, não paga nada, se inscreva e ativa o sino das notificações e vamos dar início ao episódio. Então vamos lá. Renan, primeiro gostaria que você se apresentasse aí pro pessoal, o pessoal te conhecer também um pouco mais, tá? Meu nome é Renan Stávola, eu tenho 31 anos, sou natural aqui do Rio de Janeiro e sou formado em nutrição há aproximadamente uns 3, 4 anos, especializado em nutrição esportiva e eu gosto de trabalhar com alta performance, tá? Direcionada para esportes e também com a vertente de emagrecimento e hipertrofia, que eu gosto bastante de trabalhar. Tá, maravilha. Você falou que está aí basicamente 4 anos formado, né? E assim, é um tempo relativamente curto. Curto, com certeza. Né? Até falando na questão dos resultados que você tem, do teu posicionamento e da referência que você é, eu queria entender, voltando aí 4 anos, né? No período ali que você se forma e tudo mais, como é que foi para você esse momento? Você se formou, saiu da faculdade e agora tem que encarar uma carreira, uma trajetória dentro da nutrição. Eu sou cria do comércio, né? Eu construí a minha carreira de trabalho dentro do comércio, do varejo, e isso me ajudou muito na hora que eu me formei. Por quê? A venda, né? Independente de qual vertente de profissão você seja um nutricionista, você seja um advogado, um engenheiro, um médico também, você tem que saber vender, tá? Você tem que saber se vender, você tem que saber vender o seu produto e você tem que saber vender o seu posicionamento. Então, o comércio ele me doutrinou, né? Ele me moldou para com que, a partir do momento que eu me formasse, eu já conseguisse entrar no mercado de trabalho muito bem posicionado em relação ao meu storytelling, em relação ao meu produto, em relação ao encantamento que eu tinha que ter com os meus pacientes, né? Então, assim, hoje, se eu pudesse falar para todo profissional, independente dele ser nutricionista ou não, saiba vender o seu produto, saiba vender o seu trabalho, porque isso me ajudou muito na hora que eu me formei. E você trabalhava em que especificamente? Vendia o quê? Eu comecei a minha carreira trabalhando com roupa, né? Eu comecei numa loja de surfwear, que é muito famosa aqui no Rio de Janeiro, e eu fiz um total de 8 anos de intensivo no comércio, né? Depois, quando eu saí dessa parte de surfwear, eu comecei a trabalhar com óculos de luxo. Então, eu trabalhei muito tempo numa marca de óculos de luxo e foi aí que eu encerrei minha carreira. Então, eu aprendi muitas vertentes da venda, né? A lidar com todo tipo de público. E isso me ajudou demais. Porque hoje, quando você tem um consultório, quando você trabalha com o público, você tem que saber se moldar de acordo com a pessoa que está entrando ali. Você não pode ser engessado. Não é sobre a venda engessada. É sobre você se moldar de acordo com o perfil do cliente, do paciente que está entrando ali no seu consultório ou na sua sala, onde for, né? E tem pessoas que gostam de ser tratadas de um jeito, tem pessoas que gostam de ser tratadas de outro, e você tem que saber se moldar muito bem a isso. Tá. E você falou que ficou 8 anos trabalhando com a venda do software, né? Depois você foi para a venda de luxo. Não, na verdade foram mais ou menos 5 anos dentro do software. Então, um total de 8 anos, exatamente. Então, você começou a se envolver com vendas cedo. Isso, né? Pela tua idade, fazendo um cálculo aqui. Perfeito. E
qual foi o motivo de você ter se envolvido com vendas, você começar a trabalhar com vendas? Por quê? Então, nutrição não foi a minha primeira escolha, mas foi a minha primeira paixão, né? Na época, eu queria fazer nutrição, mas a minha família acabou não aceitando. Eu prestei vestibular para a UFRJ, eu passei em desenho industrial, e a minha segunda opção que eu passei na Unirio foi nutrição. Na época, você vai ser nutricionista, você não vai ganhar dinheiro, você não vai dar certo. Você tem que ser ou advogado, ou engenheiro, ou, sabe, aquelas profissões mais tradicionais. Na época, eu acabei perdendo, por motivos familiares, essa inscrição para a UFRJ e ganhei uma bolsa numa outra faculdade para cursar arquitetura. Essa faculdade ela veio a falir um tempo depois e a arquitetura foi a minha primeira escolha de faculdade. Logo depois, eu transicionei para engenharia. Por quê? Eu fiquei um pouco perdido ali nessa quebra da faculdade, se era realmente aquilo que eu tinha vontade, que eu tinha sangue no olho de fazer. Cheguei a fazer 7 períodos de engenharia ambiental e vi que eu precisava seguir meu sonho de ser nutricionista, porque é aquilo que me brilhava os olhos. Eu saía da faculdade, eu chegava em casa e eu entrava em blog de fisiculturismo, eu entrava em blog de performance, eu entrava em blog de nutrição, e era isso que eu gostava de estudar. E aí, o que aconteceu? Eu larguei o meu estágio de engenharia, na época, que eu tinha uma remuneração até boa, e falei, como é que eu vou pagar a minha faculdade? Minha família nunca teve muita condição de fazer isso para mim. E a única forma que eu encontrei foi entrando no comércio, né? Porque era algo que eu poderia me desenvolver de N formas, e era algo que eu conseguiria ganhar um dinheirinho legal para poder me sustentar, ajudar a pagar as contas e conseguir pagar minha faculdade. Então você começa na vendas ali por uma necessidade. Exato. Tá. E tinha o preconceito inicialmente ali, vou trabalhar com vendas, vendas não... Porque assim, eu ouço muito, tem familiar meu, inclusive, amigos, que chega para mim e fala assim, arruma um emprego pro meu filho, pode ser até em vendas. Como se vendas fosse, sabe, algo que é ruim, algo que seja ruim para a vida da pessoa. Só que eu cresci e fui formado no universo de vendas. Então, comecei a trabalhar numa loja de tênis, vendia tênis na World Tênis no shopping. Depois eu fui trabalhar numa empresa onde eu tinha um treinamento intensivo sobre vendas. E hoje eu atrelo os meus resultados da empresa à capacidade e habilidade de vendas. E tem um detalhe, com 3 meses de World Tênis eu fui convidado a me retirar porque eu era um péssimo vendedor, não sabia vender. Então, essa ideia de que você nasce vendedor também é uma ideia passada, né? Então, tem muito preconceito com quem é vendedor. Inclusive, na área da saúde, tem muitos profissionais que não querem se envolver por conta desse preconceito. E como foi para você? Vou me envolver com vendas? Ou não? Você já tinha a mentalidade de que era importante, você já entendia a importância? Ou era o que tinha e você foi e viu que realmente era algo bom para você? Rafa, então, eu nunca tive vergonha de trabalhar, né? Trabalho, para mim, ele dignifica o homem e eu nunca tive vergonha de trabalhar, sabe? Na época foi uma necessidade financeira, eu precisava ajudar em casa também, eu precisava chegar junto, eu tive uma perda familiar muito, muito grande para mim, muito marcante, e ou era isso ou era isso. Só que eu nunca fui um cara muito desenrolado, esse que é o ponto, né? Eu sempre fui um cara muito tímido, desde o colégio até ali meus primeiros anos na faculdade, eu era um cara muito introvertido. E quando eu entrei na minha primeira loja, eu não conseguia bater meta. Por quê? Porque eu não sabia vender. Eu não sabia. O cliente entrava e eu, travava. Eu travava. Eu não conseguia desenrolar, eu não conseguia mostrar o produto, eu não conseguia converter um não, sabe? E eu fui amadurecendo ao longo do tempo. Nessa primeira loja, eu lembro que o meu primeiro Natal, eu ganhei R$900, cara. Eu paguei para trabalhar, entende? Só que eu sempre tive um negócio muito grande dentro de mim, que era não ser acomodado. Eu sempre tive um propósito muito forte. Cara, eu tô aqui porque eu quero pagar minha faculdade, porque eu preciso ajudar em casa, mas lá na frente eu quero ser nutricionista. Esse é o meu propósito. Então, se eu quero ganhar dinheiro, se eu quero fazer isso aqui valer a pena, eu preciso ser bom no que eu faço. Então, eu ia me tornar bom naquilo ali de qualquer forma. Entendi. Então, acaba que até se complementa com o que o Rafa falou, né? A questão de que a pessoa não nasce sabendo, né? Igual ele. Hoje em dia, ele trabalha ali diretamente
querendo ou não, com vendas também, na época, ele foi convidado a se retirar de uma loja por não vender nada. Então, tudo aqui é questão de você treinar, de você se aperfeiçoar, e é o que a gente vem batendo nessa tecla aí também ao longo dos episódios, a respeito das redes sociais, a respeito de posicionamento e de toda uma construção de carreira também, né? Então, esse passo, esse depoimento de vocês dois, ter vocês dois aqui com esse depoimento, você que antes era mais retraído, mais tímido, e ele também que falaram que não sabia vender, e hoje estarem aqui onde vocês estão também é um grande exemplo para a galera que está nos assistindo. Então, assim, por exemplo, hoje eu recebo muita pergunta de Rafael, cara, eu vejo que você é comunicativo, né? Você falou que não era desenrolado. Eu vejo que você é desenrolado, você se comunica bem, dicção boa, oratória boa, piriri, parará, aquelas questões todas que as pessoas acham que é talento, que a pessoa nasce assim. Tem uma história, inclusive, que quando eu trabalhava no buffet como garçom, a gente recebeu uma oportunidade, eu e um amigo meu, pra gente trabalhar no Jockey, né? E a gente recebeu um valor bem legal para trabalhar no Jockey, sendo que eu era menor de idade. Eu e esse meu amigo também, inclusive. E aí tinha eu, menor de idade, esse amigo menor de idade, e tinha um amigo maior de idade. Chegando lá, a gente não levou documentação, o cara falou, ó, vocês não vão entrar porque vocês são menor de idade, vocês não vão entrar de forma alguma. E aí o que aconteceu? Esse meu amigo, que era menor, ele se expressou com tanta convicção, ele chegou pro cara e falou assim, então vamos todo mundo embora, pô, já que ele não tá acreditando que a gente é maior de idade, ele era menor. E aí o cara, pela forma dele falar, o cara falou, não, você eu acredito, mas eles dois não. Ou seja, eu voltei para casa, eu sendo menor, o meu amigo maior voltou também, e o que teve convicção, postura, determinação, acabou entrando. E então, só para trazer a visão de que hoje, né, esse posicionamento que eu tenho, ele foi construído, assim como você também. E se envolver com vendas é fundamental. Não que amanhã a pessoa, o profissional, vai ser um expert em venda, vai ser o cara que vai vender muito. Não. Mas é um processo que ele vai aprimorando dia após dia. Você falou, pô, eu inicialmente eu não sabia vender, né? Eu não tinha ali a manha. Mas hoje você tem resultado dentro da tua profissão porque você vende. Exatamente. Então, não é o fato de você ser nutricionista. É o fato de você ser um vendedor. Exatamente. Antes de ser nutricionista. Exatamente. Então, em qualquer profissão, se a gente entender que, pô, eu sou vendedor, entendi, aceitei que eu sou vendedor, agora eu tenho que buscar essa qualificação para eu poder crescer a minha profissão. Concorda com essa visão? Exatamente. Tanto que hoje em dia, os maiores profissionais, os profissionais mais bem-sucedidos assim dentro do ramo de nutrição, vou nichar para nutrição, tá? Eles são grandes comunicadores. Então, se você parar para ver, às vezes eles nem têm ideias sobre fisiologia, sobre bioquímica, sobre alguma vertente da nutrição muito nichada, muito específica, nem tem ideias tão brilhantes para produzir conteúdo. Só que os caras eles são comunicadores excelentes, formidáveis. E se você souber se comunicar com o seu público-alvo e souber vender o que você quer, você ganha dinheiro. Independente, você converte, né? Porque se você tem confiança no que você fala, se você tem propriedade na sua fala, as pessoas elas vão confiar automaticamente em você. Então, o primeiro passo da venda para mim é você confiar em você mesmo. Você confiar no que você está falando. Mas você não sabe o que você está falando. Mas se você tiver confiança e passar essa confiança para as pessoas que estão ali te assistindo, elas automaticamente vão sentir confiança em você e vão querer comprar o que você estiver vendendo. Sim. E como que foi para você conciliar ali na época a faculdade com o seu trabalho? Porque eu acho que a galera que está assistindo não sabe, mas eu e Renan fizemos faculdade juntos, na mesma faculdade, na mesma época. E eu lembro que ele sempre puxava menos matérias porque ele precisava dar conta do trabalho e da faculdade. Então, às vezes, foi o que a gente até conversou. Eu me formei um pouquinho antes dele, ele, por ter essa questão de não conseguir puxar todas as matérias, acabou se formando ali um pouquinho depois. Mas como que foi para você esse processo, né, de trabalhar ali na loja e, ao mesmo tempo, conciliar uma faculdade? Cara, foi horroroso. Foi muito ruim, porque eu trabalhava em shopping, né? E o horário do shopping é aquele horário que te mastiga. Então, você não tem feriado, você não tem final de semana, você tem uma folga na semana, você trabalha 8 horas por dia, né? Sendo que, se você quiser vender, você tem que ficar mais, na maioria dos casos. E, basicamente, foram anos aí que eu dormia 4 horas por noite, estudava dentro do ônibus, estudava no horário de almoço, estudava quando dava, porque
era isso que eu tinha, eu precisava. Então, eu tinha que me virar dentro da formulação ali que eu tinha à minha disposição. Então, assim, foi realmente bem complicado. Porque não era fácil, né? Eu sei porque eu não trabalhava, eu só estudava, eu tinha esse benefício. E eu enlouquecia, né? Porque é você estudar na faculdade, chega em casa, tem que estudar, ainda tinha estágio para fazer. Essa época foi horrível para mim. Então, eu imagino para você, Foi tendo que horrível. conciliar faculdade, trabalho, estágio, é a realidade de muitas pessoas, né? Mas como é que foi quando chegou essa época de estágio também? Como é que você conseguiu se organizar? Então, vamos lá. Eu conseguia fazer alguns acordos para ter horários reduzidos no meu estágio para poder encaixar. E como eu puxava menos matérias na faculdade, por conta de financeiro e por conta de horário, eu conseguia encaixar o estágio ali mais ou menos na manhã, entre a faculdade e o meu trabalho, porque o meu horário de trabalho era à noite. Geralmente, o horário de venda, quando você quer ganhar mais dinheiro dentro do comércio, na maioria dos casos, você precisa trabalhar no horário da noite, né? Então, esse era o meu horário, e eu não abria mão disso, porque eu precisava. E aí, a gente entra lá atrás, quando eu comecei a vender, né? Que eu não sabia vender, que eu não era bom. E eu precisei me tornar bom porque eu não podia esticar dentro da loja. Então, se eu não fosse extremamente bom no que eu fizesse, eu não ia ganhar dinheiro dentro do horário. Esticar é ficar mais tempo. Esticar é ficar mais tempo, exatamente. Que é algo comum dentro dos vendedores, né? Para poder atender mais gente, vender mais e conseguir bater meta. E eu simplesmente não fazia isso. Por quê? Eu sabia que eu tinha que estar ali no horário que eu tinha que estar e vender e ir embora porque eu precisava estudar, porque eu precisava descansar, porque eu precisava treinar, porque eu precisava cuidar da minha casa. Então, assim, era isso ou isso. E era um acordo que eu tinha comigo. Então, precisava ser fora da curva para conseguir ter os resultados que eu tive. A questão mental para mim está muito clara, né? Mas a questão técnica, o que você fazia para se tornar bom no teu dia a dia? Eu sabia ler as pessoas. Sabe? Eu acho que um bom vendedor ele tem que saber ler as pessoas, ele tem que ser inteligente, ele tem que ter um bom storytelling, ele tem que ter um bom conhecimento de produto e ele precisa ser carismático. Ele precisa lidar com a nuance das pessoas. Então, por exemplo, quando você está numa loja, quando você é um vendedor de varejo, a maioria das vezes a pessoa dentro de um shopping ela vai entrar ali e vai falar: "Estou só olhando, não precisa me atender não", tá? Se você se conformar com esse não, né, e não conseguir encontrar uma brecha naquela pessoa, e cada pessoa tem uma brecha diferente. Por exemplo, não é você sufocar a pessoa, é você encontrar uma brecha, um ponto ali, em um gesto que ela faz, em uma olhada que ela dá, em uma tatuagem, em um cabelo, alguma coisa do tipo, para você puxar um assunto legal e você conseguir envolver aquela pessoa. A partir do momento que você envolve aquela pessoa, você tem um leque de possibilidades e assuntos para poder continuar ganhando tempo com aquela pessoa dentro de loja, né? E às vezes a pessoa gosta tanto do teu atendimento que, mesmo ela não querendo levar aquele produto, ela leva porque ela gostou de você, porque ela gostou do seu atendimento. E aí você fideliza aquela pessoa, sabe? Então eu sempre tive na minha cabeça, o não eu já tenho. Eu tenho 10 segundos para conseguir o primeiro sim. Depois que eu consegui o primeiro sim, eu tinha mais 10 segundos para fazer ela dar sim de novo para mim. E isso a gente pode puxar também para nossa área, né? Exatamente. Você teve essa experiência, porque às vezes também as pessoas entram em contato com a gente querendo agendar uma consulta e aí você faz toda a explicação lá de convencimento, processo. Às vezes ou você não tem retorno ou a pessoa fala: vou ver direitinho, qualquer coisa eu te aviso. Então é você também saber usar essa brecha, né, que a pessoa às vezes te dá, saber a dor do seu público-alvo, né? Então, seu trabalho com emagrecimento, qual é a dor do público de emagrecimento, para poder saber usar isso a nosso favor também. Exatamente. E como tu usa isso hoje a teu favor, dentro da área da nutrição especificamente? Exatamente isso que a Bia falou. Eu entendo a dor do meu paciente. Eu sou extremamente empático com eles. Tanto que hoje, o meu sistema de atendimento, ele não é um sistema de fluxo. Ele é um sistema de rodagem. Então, os pacientes que estão comigo, eles estão comigo há muito tempo. E eles não abrem mão de estar comigo. Então, por exemplo, eu consigo fazer 2, 3 meses de agenda de espera. Sabe? Porque eu não tenho horário para novos pacientes. Se eu tenho algum encaixe, alguma coisa do tipo, que às vezes acontece, mas eu fidelizo os meus pacientes. Né? E eu aprendi isso dentro do comércio também, a fidelizar. Por quê? Se um paciente ele é fidelizado, ele não te larga. Porque ele gosta do seu trabalho, entende? E hoje,
se você tiver propriedade, se você tiver resultado e fidelização, você consegue aumentar seu ticket médio. Porque as pessoas, elas simplesmente vão gostar de você e elas não vão te largar independente de qualquer coisa, sabe? Então, assim, eu sou muito mais adepto dentro de um sistema de consultório a fazer esse esquema de giro, de fidelização, do que o esquema de giro. Por quê? Você sente muito mais prazer em ver o resultado sendo construído e o paciente gostando do trabalho que você faz. Se você tem um paciente que faz uma consulta com você e depois ele vai embora, ele não retorna, cara, tem alguma coisa de errado. Ou com o seu atendimento, ou com a sua abordagem, ou com o seu pós-venda, né? Isso é muito importante. Não é só a consulta, não é só a dieta. Muitas vezes não é nem a dieta, sabe? É como você vai lidar com esse paciente depois. É como você vai fazer ele se sentir confortável dentro de um processo, né? Então, esse pós-venda, ele é muito importante para você fidelizar alguém e fazer com que essa pessoa se sinta confortável dentro de um processo, seja de emagrecimento, seja de performance, o que for. E eu acredito que essa é uma dificuldade de muitos profissionais, não só da área de nutrição, mas da área da saúde no geral, né? Primeiro, de captar, de conseguir captar, e segundo, também de fidelizar. E acaba que é muito triste porque a gente vê muitas pessoas se frustrando. Então, a gente até antes de começar o episódio estava aqui conversando, né? Poxa, muitas pessoas que fizeram faculdade com a gente não seguiram na área da nutrição ou não seguiram na área de consultório. E é realmente muito triste você ver, porque a gente estuda pra caramba, é difícil ali todo o processo, e aí, às vezes, a gente se forma e a pessoa desiste porque não consegue, desiste porque tem dificuldade, né? Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto de dificuldade, porque a parte teórica, a parte técnica da nutrição, a gente domina, a gente sabe. Mas essa parte de captar, de fidelizar, né? Essa parte das vendas, eu acho que a gente não aprende isso na faculdade. Então, a gente tem que realmente desenvolver. O Renan, ele tocou num ponto muito interessante, né? Que quem se envolve com vendas tem total clareza nisso. Que vendas, ela é todo o movimento que você constrói, desde a atração, a entrega e o pós. Perfeito. Tudo isso é venda. Exatamente. E quando você não tem o entendimento da venda, quando o profissional não entende, ele não foca em atração, aí ele foca em vender ali para as oportunidades que tem, ou ele vai sempre fazendo um ou outro. Ele não foca nos 3 pilares ali, entendeu? E que o pós é tão importante quanto, né? Porque você gera indicação, você gera resultado, case de sucesso, Exatamente. Você fideliza e você se preocupa. E quando você tem esse entendimento também é importante porque você entende que vendas é sobre servir, é sobre entregar. Não é sobre simplesmente o cara ir lá e fazer o Pix, o paciente fazer o Pix. Exatamente. Porque quando você não foca nos 3 pilares, vamos imaginar que eu estou focando aqui na entrega, na atração e na entrega. Pô, beleza, botou dinheiro no meu bolso. Mas e o pós? Né? E o acompanhamento? Quando você entende isso, vendas fica muito mais claro, fica muito mais fácil, fica mais leve de você entender e você saber que você precisa sim vender, porque é sobre servir, é sobre entregar. E essa visão que você trouxe é espetacular, entendeu? Exatamente. Tanto que, por exemplo, hoje a gente entende que para você gerar uma captação forte, você precisa colocar a sua cara na internet, você precisa se mostrar, você precisa falar, né? Você precisa ser eloquente, você precisa conquistar o seu público para ele sentir vontade de estar ali com você. Seja pela sua inteligência, seja pelo seu lifestyle, seja pela sua dinâmica, seja pela sua vestimenta, o que for, você tem que criar uma atração, você tem que criar uma conexão com o seu público-alvo, beleza? Só que o pós, né, você atrair e você converter, existe um abismo no meio disso. Né? Existe um abismo. E o pós é o que faz você enriquecer tanto financeiramente quanto pessoalmente. Né? Eu acho que a parte mais gratificante para mim na nutrição é porque eu realizo sonhos. Né? Da mesma forma que quando eu trabalhava no comércio, eu vendia sonhos para as pessoas, eu realizava de uma forma sonhos para elas. Hoje eu realizo sonhos em relação à autoestima, realizo sonhos relacionados à saúde de muita gente, sabe? Várias pessoas chegam para mim e falam: pô, Renan, você me salvou dessa patologia, você me ajudou a melhorar meu intestino, você me ajudou a olhar para o espelho e me sentir, me gostar e me querer de novo dentro do meu relacionamento, dentro da minha vida pessoal.
Isso é a parte mais gratificante para mim. E é sobre esse encantamento, esse realizar de sonhos que eu me sinto alimentado hoje dentro da nutrição, né? Eu acho que isso para mim é impagável, independente de relação financeira, independente de eu estar estourado no Instagram ou não, tá? Para mim essa é a parte mais gratificante, é o por trás dos bastidores, é o por trás, na verdade é aos bastidores, né, do consultório. Isso retroalimenta, né? A continuar, que você tem o teu porquê muito claro, você tem um propósito muito bem definido. Então, quando você tem esse porquê, você sabe o porquê. E aí, o porquê, ele vem desde lá de trás. Desde o momento que você tinha que trabalhar, estudar, estágio, e aí você precisava se esforçar mais do que todo mundo, porque você não podia esticar, você não podia ficar além do horário. Enquanto nessa mesma posição, muitas pessoas falariam, não, tá difícil, não tem como estudar e trabalhar. Eu já vi várias pessoas falando isso e muita gente desistiu por conta disso, inclusive. Cara, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu saía de casa às 5 horas da manhã, eu trabalhava 2 horas de distância da minha casa, eu tinha que estudar no ônibus, 5 e pouca da manhã no ônibus estudando, porque eu saía do restaurante, eu era garçom e eu ia direto para a faculdade. Então tudo isso foi servindo como combustível para eu intensificar a minha busca, para eu falar assim, cara, eu tenho um motivo para mudar, né? E muita gente que não tem resultado e olha pro Renan e fala assim, mas o Renan tá nesse patamar porque o cara tem um lifestyle legal, o cara ele é bem apresentável, ele tem relacionamentos que são relevantes, mas ninguém consegue enxergar o bastidor que você falou, né? Que é ver o quanto que você se dedicou e a gente entra na questão, né? Todo mundo que senta aqui, a gente chega num ponto em comum, que é o quê? Da mentalidade. Mentalidade. Deixa eu complementar uma coisa para vocês. A motivação ela é passageira, ela é falha. O que leva a gente mais à frente é o propósito. Se você não tiver um propósito claro na sua vida, nenhuma motivação vai fazer você se levantar quando você estiver cansado, se levantar quando você estiver desanimado, se levantar quando você estiver sem grana, quando você estiver triste. Se você tiver um propósito, você levanta, você vai. Tá? E eu sempre tive esse propósito muito fixo na minha cabeça. Lá na frente eu vou colher tudo que eu estou passando hoje. Então eu abdiquei de muita coisa para colher lá na frente. E é isso que eu trago hoje dentro do consultório para os meus pacientes. Cara, você quer emagrecer? Você quer ganhar músculo? Você quer correr mais rápido? Você quer ser mais resistente? Você quer melhorar a tua saúde dentro de uma doença que você tem? Tenha propósito para isso. Tá? Porque se você tiver propósito, você move montanhas, você vai para onde você quiser, independente do que aconteça na tua vida. Eu acho também muita questão da gente conseguir construir raízes, né? Tem o bambu chinês. O bambu chinês, ele fica durante 5 anos, a raiz dele crescendo para baixo, literalmente. E ninguém tá vendo, ele tá crescendo no invisível. Só que no 5º ano em diante, em 6 semanas, ele cresce 25 metros. E, inclusive, lá na China e no Japão, eles orientam as pessoas a irem para o bambuzal em caso de terremoto. Porque a terra ali é muito fortalecida por conta das raízes, sabe? Uhum. Então, quando eu olho para uma pessoa com resultado, eu já de cara já julgo e falo, mentalidade. E aí, quando a gente vai olhar, quando a gente vai aprofundar no que construiu aquela mentalidade, a gente vê que foi a situação que essa pessoa teve que passar para ser diferente. Não foi de mão beijada, né? Todas as pessoas que vieram aqui, tiveram as suas histórias ali, umas mais difíceis, né? Outras um pouco mais fáceis, mas nada veio de mão beijada. Foi ali uma construção o tempo inteiro. Exatamente. Impressionante. Pois é. E aí hoje, você falou aí sobre a questão da rede social, eu acho que a gente pode explorar um pouco dessa questão, né? Uhum. Que, de fato, quem não está na rede social está deixando muita oportunidade para trás, está, de fato, deixando dinheiro na mesa, sim, porque é a economia hoje, é a economia de criação de conteúdo. E quando foi que você começou a se envolver com a rede social? Foi logo assim que você se formou? Ou você ainda ficou um pouco resistente a botar a cara e vender através do digital? Vamos lá. Antes de eu pensar em fazer nutrição, eu já fazia alguns trabalhos de fotografia e tudo mais. Então, eu sempre tive o meu Instagram girando muito em torno da minha imagem, né? Só que eu sempre gostei desse lifestyle de alimentação, etc. E eu sempre postei um pouco dos meus dailies aí, da minha rotina de treino, de trabalho, de correria, de alimentação. E as pessoas elas foram se identificando comigo de N formas e foram me seguindo.
Então, naquela época, era muito mais difícil você ter seguidores no Instagram. O meu Instagram ele cresceu de uma forma muito orgânica. Então, foram seguidores que me acompanharam durante muito tempo, né? E eu sempre, mesmo trabalhando com outra coisa, mesmo tendo a minha vida dentro do comércio, eu sempre coloquei e alimentei o meu Instagram com informações sobre nutrição, sobre lifestyle, sobre o que eu queria colher lá na frente. E aí a gente puxa para o propósito de novo. Eu sempre tive tudo esquematizado, desde sempre, para colher a partir do momento que eu me formei. Tanto que quando eu me formei, quando eu peguei o meu CRN, eu já tinha uma lista de espera de 30 pessoas para se consultar comigo. Porque você já construiu Porque muito eu já tinha, exatamente. E aí o que aconteceu? Eu pedi demissão do meu trabalho. Chegou um dia que... Porque o que aconteceu? Eu me formei e eu logo depois comecei a atender, né? Abri essa lista de espera e comecei a atender. Eu trabalhava 6 dias por semana e nas minhas folgas eu ia na casa dos pacientes para poder atendê-los. E eu simplesmente não dormia, eu não estava treinando direito, eu não conseguia fazer mais nada. E eu já estava ganhando mais dinheiro trabalhando uma vez na semana com nutrição do que trabalhando 6 dentro do comércio. Só que o poder de fidelização, de acorrentamento do CLT é muito forte, porque tem a segurança. E você largar a segurança para viver o inesperado é muito difícil na cabeça de algumas pessoas. É quase impossível. É quase impossível. Por isso, muita gente, às vezes, deixa de arriscar para poder viver o conforto, né? E essas pessoas que deixam de arriscar, elas não vão conhecer o mundo, vamos dizer assim, o teto, o auge delas, né? Então, a partir do momento que isso começou a me incomodar, eu falei, poxa, será? Acho que está na hora. Acho que eu vou fazer. E aí chegou um dia que eu não tinha mais como atender paciente só nos dias que eu tinha de folga. E eu estava começando a atender os pacientes antes de trabalhar. E aí chegou um momento onde eu entrei lá no estoque para trocar de roupa, eu tirei a roupa de nutricionista, coloquei a roupa de vendedor, e eu falei, cara, isso não me pertence mais, meu lugar não é mais aqui. Sabe? E eu cheguei, fui pedir demissão. Eu acho que foi a girada de chave na minha vida, esse momento. E para você, assim, você falou que começou a deixar ali de treinar, né? Dormia pouco. Então, como é que foi esse processo para você? Teve muitos efeitos colaterais dessa dificuldade? Eu fiquei muito mal, né? Porque hoje as pessoas olham para mim e falam, cara, como é que você consegue treinar assim? Como é que você consegue se alimentar bem sempre? Cara, isso é meu. Eu amo isso, sabe? Foi algo que eu adquiri ao longo de muitos anos. Não foi do dia para a noite. Foi um processo. No início, cara, eu não gostava tanto. Sabe? Eu comecei a treinar, eu tinha 50 e poucos quilos, sabe? Eu era muito magro. Então, isso foi adquirido ao longo do tempo. E a partir do momento que você cria um hábito, você tirar esse hábito da sua vida, tanto um hábito ruim quanto um hábito bom, é muito doloroso, sabe? E aí eu me vi trabalhando, me vi numa rotina muito exaustiva, sem fazer o que eu amava fazer. Eu não conseguia mais comer da forma que eu comia, eu não conseguia mais treinar do jeito que eu treinava. E na época eu já estava competindo bastante no CrossFit, né? Eu já estava evoluindo bastante em categorias mais altas, já estava performando muito bem. E eu não conseguia ter mais tempo para fazer o que eu amava fazer, que era treinar o meu esporte. E que também é super importante, né? Você teve essa dificuldade associando aí 2 trabalhos, na loja, né, e como nutricionista. Mas a gente vê essa realidade na vida de muitos profissionais da área da saúde que trabalham somente com a saúde. Então, a gente vê muitos nutricionistas que, às vezes, têm uma sobrecarga muito grande ali de atendimentos, de plantões e tudo mais, e que acabam trazendo esses relatos também de, eu não consigo treinar, não tenho tempo, porque quando eu não estou dando plantão, eu estou dormindo porque eu estou muito cansada, no dia seguinte eu tenho que ir para o plantão de novo, né? Então, a gente vê essa dificuldade. Eu não consigo me alimentar direito porque eu não consigo me organizar, estou sempre correndo de um lado para o outro. E a gente, como profissional da saúde, a gente sabe a importância de ter esse cuidado também com a parte de exercício, de alimentação, da saúde mental também, que é algo super, super importante para a nossa saúde no geral. Então, eu imagino que você tenha ficado também sobrecarregado emocionalmente, fora essa sobrecarga ali de cansaço, né, do excesso de trabalho, mas também a sobrecarga mental,
que também é algo que afeta todo o nosso dia e todo o nosso restante, né? Exatamente. Eu vejo muito isso porque hoje essa geração dos 30 e pouco, né, que é a galera que está crescendo, que está buscando grana, que está querendo evoluir profissionalmente, muita gente está quebrando mentalmente, né? Eu acho que hoje a gente vê muito mais burnout, depressão, doenças relacionadas, transtornos relacionados à saúde mental, que antes a gente não via, ou que muitas vezes somente eram mascarados. E eu acho que é muito sobre isso, sobre a pressão, sobre a carga, sobre a dificuldade que a gente está tendo hoje de crescer, de escalonar, né? E eu hoje não abro mão das coisas que eu amo fazer. Por quê? Dinheiro nenhum no mundo paga a minha saúde mental e o meu prazer em viver. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu consigo ter um manejo de consultório para eu conseguir treinar, para eu conseguir me alimentar, para eu conseguir fazer as coisas que eu gosto e conseguir ver uma longevidade dentro da minha profissão por conta disso, né? Porque hoje eu cuido muito da minha saúde mental e eu acho que é algo que as pessoas, e eu pelo menos tenho o tato de fazer essas pessoas que entram na minha clínica fazerem também. Saúde em primeiro lugar. Com certeza. Não adianta, imagina, você empreende, a tua vida é corrida, você conquista tudo e no final ali você não tem saúde para desfrutar. Exatamente. E foi por isso, né, pensando nisso, e foi muito bom a gente entrar nesse assunto, que a gente construiu o Huns Health. O Huns Health é um clube de saúde para profissionais de saúde. A nossa missão é cuidar de quem cuida. Então, muitos profissionais que vendem saúde, que eles precisam entender a importância de olharem para si, cuidarem de si, né, através da alta performance, que isso também é empreender. Né? Cuidar da saúde também é empreender. Perfeito. Porque a partir do momento que você está lá na academia, você está treinando, você está se alimentando bem, você está dormindo bem, a tua performance no trabalho ela melhora absurdamente. Então tá uma coisa interligada à outra. E a gente vai ter aí o Lincoln Cavalcante, que é o nosso embaixador, personal das celebridades, Mariana Rui Barbosa, Beatriz Amorim, embaixadora também na parte nutricional. E a gente vai ter um evento no Rio Beach Club no dia 7 de junho, né? Isso. Um evento que a gente já reuniu mais de 12 marcas, um evento que vai ser muito legal, com mais de 100 profissionais de saúde. Queria que você falasse um pouco sobre o evento em si, sobre esse projeto do Huns Health, que você tem mais propriedade do que eu para falar. Então, gente, eu sempre bato nessa mesma tecla de que nós, profissionais da área da saúde, temos a faca e o queijo na mão, porque a gente sabe exatamente o que precisa ser feito, mas às vezes somos engolidos ali pela nossa rotina, seja de plantão de atendimento, e acaba que a gente deixa muitas coisas falharem, né? Então, como a gente estava falando aqui anteriormente a respeito de sobrecarga, às vezes emocional por excesso de trabalho, né? E também eu costumo dizer que a única coisa na nossa vida que não pode falhar é a nossa saúde. A gente consegue dar um jeito. Se a balança quebrar, a gente compra outra, a gente pega emprestado, a gente usa outro método. A gente consegue dar um jeito. Se o notebook parar de funcionar, a gente atende pelo celular, atende escrevendo, anotando, mas a gente não consegue dar um jeito se a nossa saúde parar. Né? Se a nossa saúde falhar, a gente não consegue dar um jeito. Então, a gente precisa ter isso como prioridade também. Ao invés de cuidar de tantas vidas, da saúde de tantas pessoas, a gente precisa também cuidar também da nossa saúde, olhar para o nosso lado também, né? Justamente porque a gente precisa ter essa saúde para cuidar de outras pessoas. Então, eu acho que esse é um movimento muito bacana que a gente está trazendo aí, é um projeto que tem tudo para ser um sucesso. A gente vai fazer esse evento de lançamento no dia 7, lá no Rio Beach Club, que vai ser assim incrível. A gente que está aqui por trás organizando tudo. Eu já estou super animada e ansiosa, porque eu sei tudo que vai acontecer. A gente já soltou em algumas lives aí, né? Alguns spoilers do que vai ter no dia do evento. Já tem algumas marcas confirmadas, Nutrify, Adicus, a Liquid. E a gente tem muito mais marcas grandes, não somente no ramo de suplementação, mas também no ramo aí de skincare e várias outras ativações que nós vamos ter ali no evento. Então, eu tenho certeza que vai ser assim um sucesso. E assim, o Renan, tu vive alta performance. Traz a tua visão, né, de um movimento como esse que hoje eu digo que vai ser o maior clube de saúde, né, para profissionais de saúde do Brasil. Tá? E na tua visão, como é ter um clube de saúde? Como é que você enxerga aí um clube de saúde e alta performance para profissionais de saúde? Eu acho maravilhoso. Essa ideia de vocês é fenomenal. Vou estar lá prestigiando vocês com certeza. Vai ser um prazer. Vai ser um prazerzaço estar lá.
E eu acho que é uma ideia inovadora. Eu acho que trazer isso para a vida dos profissionais de nutrição é algo que vai elucidar uma outra vertente, porque às vezes os profissionais só conhecem isso na teoria, e viver um pouco disso, entender um pouco melhor e aprofundar um pouco melhor essa parte da prática deles é algo muito enriquecedor. Né? A teoria e a prática são coisas muito diferentes, e quando a gente alinha as duas, a gente consegue ter muito mais resultado. Então, cara, palmas para vocês, porque com certeza vai bombar. Maravilha. Então, você que está interessado em fazer parte desse movimento, movimento voltado para profissionais de saúde que querem viver alta performance, profissionais que já vivem alta performance, junte-se a nós, entre em contato, a gente está deixando o QR Code na tela e faça parte desse movimento, tá? Cuidar da saúde também é empreender, tá bom? Isso aí. E, Renan, você falando agora, vamos aprofundar aqui na nossa área, né? Bora. Vamos lá falar de nutrição. Agora é o momento que eu só aprendo. E reflete, né? Tipo assim, o que eu tô Poxa. fazendo na minha vida? Exatamente. Você trabalha aí diretamente com alta performance, né? Ali, esportiva e tudo mais. E a gente sabe que existe uma diferença ali entre você ir ao nutricionista para emagrecer, né? Uma pessoa que treina por estética e uma pessoa que vai ao nutricionista porque tem um treino de alta performance, é um atleta. Então, eu queria que você explicasse um pouco essa diferença, como é que é ali na sua prática clínica, né? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, que treinam ali por estética e ficam se comparando com o estilo de vida, com a rotina de atletas. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho em relação a essa parte do seu trabalho. A gente entende que tem um abismo entre você se alimentar e querer cuidar da sua saúde e você buscar uma alta performance e buscar ser diferenciado numa vertente estética, né? Quando a gente fala em se cuidar, a gente tem que entender que a qualidade alimentar ela é muito mais importante do que somente a contagem calórica. A gente entende que dentro da nutrição a gente precisa, para gerar emagrecimento, estar em déficit calórico, mediante a nossa taxa metabólica basal e o gasto ativo que a gente tem de atividade física. E para a gente ganhar massa muscular, para a gente engordar também, de uma forma geral, dependendo do perfil alimentar, a gente precisa estar em superávit calórico, ponto. Só que quando a gente traz para a vertente esportiva, quando a gente traz isso para a performance, muito mais coisas precisam ser detalhadas, né? Contagem de macro, além da qualidade alimentar, a distribuição de macros dentro de uma rotina alimentar do paciente, a gente fazer correlação do esporte que ele faz, do nutrient time que ele tem, ingestão hídrica, recuperação. É muito importante a gente entender que um atleta de alta performance, ele não é só a performance, ele é a recuperação. Então, por exemplo, vou puxar para o CrossFit. Dentro do CrossFit, você pode ser forte, você pode ser rápido, mas se você não tiver uma boa transição de recuperação, você não vai subir no pódio. E é isso que faz a diferença. A alimentação ela consegue moldar uma pessoa dentro da performance para ela conseguir ter todas essas valências lá no alto. E é um trabalho muito mais minucioso, né? Às vezes com atletas, né, pessoas de alta performance, a gente tem uma preocupação com coisas que às vezes a gente não teria com alguém que só quer emagrecer por estética. Com certeza. Um trabalho muito mais minucioso. E em relação a um tema polêmico aqui, né? Alta performance e emagrecimento, você acha que dá para caminhar lado a lado ali? O que você acha a respeito disso? Com certeza. Vamos lá. O emagrecimento dentro da alta performance é uma consequência, tá? Agora, você focar em emagrecimento, querer ter uma alta performance, não bate, tá? Por quê? Se você for um atleta de alta performance, que tem um gasto calórico muito grande, uma contabilização calórica e um ajuste de macronutrientes perfeito, você consegue gerar uma estética muito boa, certo? Mas se você estiver focado somente em estética, em déficit calórico, você não consegue gerar alta performance. Alta performance funciona com carboidrato, tá? Se você não tiver uma vasta disponibilidade de carboidrato, você não consegue performar. E quando a pessoa foca somente em estética, por exemplo, quero reduzir meu percentual de gordura, a performance ela acaba ficando um pouco de lado. Entende? Então, assim, é muito interessante a gente entender isso. A estética não é sinônimo de alta performance, mas a alta performance pode ser sinônimo de estética. Sim, e hoje em dia a gente tem muito essa questão aí agora até com essas medicações, né, para emagrecimento e tudo mais, e aí tem o Ozempic, agora o Mounjaro aí vindo para o Brasil, você já começou a atender uma galera aí
que faz uso dessas medicações? Como é que você age a respeito disso? Bastante gente. Na verdade, eu sou a favor de tudo que possa entrar na vida dos pacientes, na nossa vida, para ajudar. Só que isso tem que ser muito bem exemplificado e muito bem vendido pelo profissional médico que está ali inserindo esses emagrecedores na rotina dos pacientes, né? Porque muitas vezes há uma divergência de informações do médico para o paciente, onde ele promete o emagrecimento, mas não diz as causas desse emagrecimento. Então, independente de você estar tomando um emagrecedor ou não, a base alimentar ela precisa estar ali. Por quê? A partir do momento que você usa um emagrecedor, você tem uma diminuição do seu apetite, né? Eu acho que esse é o ponto principal dos emagrecedores e é o que eu vou abordar aqui, tá? A diminuição do apetite. Então, consequentemente, se você sente menos fome, o que acontece? Você entra em déficit calórico, porque você não consegue comer, você emagrece, certo? Se você não tem a base calculada da sua alimentação e não tem o controle de como esse emagrecedor vai entrar na sua vida, há um emagrecimento sem qualidade. E quando há um emagrecimento sem qualidade, que é um emagrecimento sem preservar musculatura, o paciente quebra. A partir do momento que esse paciente também não faz o trato da alimentação durante o processo de emagrecimento, a partir do momento que ele desmama essas canetas, que ele faz o desmame desses medicamentos, a fome ela aparece toda de novo. E esse paciente, por não ter aprendido a comer, por não ter lidado com a parte psicológica também da doutrina alimentar, do sentido da alimentação, ele acaba descompensando porque ele sente aquela fome toda de volta e ele não sabe como vai lidar com isso, né? E muitos pacientes que fazem o uso dessas canetas, por não se comprometerem com a alimentação, acabam tendo um reganho até pior do que quando eles estavam antes, do que eles tinham antes de usar as canetas. Isso é uma coisa que eu escuto, às vezes, é um ponto até importante a falar, que às vezes eu escuto as pessoas falando, mas você é nutricionista, claro que você vai ser contra o uso dessas medicações, né? Não, gente, nós não somos contra o uso das medicações para emagrecer, né? Então, nós temos aí várias medicações que são excelentes, se acompanhada ali por um médico, que é importante, porque hoje em dia muitas pessoas estão fazendo o uso por conta própria, né? Então, nós temos aí, como a gente já citou anteriormente, Ozempic, agora o Mounjaro vindo para o Brasil, que são as medicações análogos de GLP-1, né? O Mounjaro aí que age nos 2 receptores. Então, assim, a gente não é contra o uso dessas medicações, mas foi o que o Renan falou. A gente precisa entender que a alimentação precisa caminhar lado a lado. A nutrição precisa estar junto durante esse tratamento. O que eu vejo são pessoas que às vezes precisam ou querem perder 4, 5 quilos fazendo uso dessas medicações sem a menor necessidade, né? Às vezes ali com um pequeno ajuste na alimentação, um pequeno ajuste no treino, conseguiriam reduzir, mas querem sempre ali, às vezes, o caminho mais rápido, o caminho mais, né, fácil. Então, essas medicações, elas são excelentes, mas são para quem realmente precisa para dar um start aí nesse processo de emagrecimento. E a alimentação precisa caminhar junto, porque não são medicações de uso crônico, não são medicações que vocês vão tomar para o resto da vida. Em algum momento você vai parar de tomar essa medicação. E aí, se você para de tomar essa medicação e você volta com os hábitos que tinha anteriormente, né? Se a sua fome volta, já que você parou de tomar a medicação, você vai ganhar, como o Renan falou, todo o peso novamente, e às vezes você vai ganhar até mais. Então, esse é o problema. E eu conheço muitas pessoas que já fizeram uso de inúmeras medicações e que reganharam esse peso. Então, não que nós sejamos contra o uso das medicações, mas ela precisa ser feita acompanhada de um médico, por quem realmente precisa, e com acompanhamento ali junto com o nutricionista para auxiliar nessa parte da alimentação também, né? Perfeito, exatamente. Entenderam, né? Anotaram aí, né? Entenderam o Anotaram. Então, assim, deixa eu voltar até fazendo uma pergunta. Não sei se é polêmica, mas o quanto influencia na vida do profissional, o nutricionista principalmente, ele ser um profissional que dê o exemplo. Que a gente vê, eu já vi vários nutricionistas ali, né, acima do peso, e acontece mesmo, tá? O cara posta batata frita, hambúrguer e tudo mais. O quanto influencia no resultado dele essa conduta? Então, vamos lá. Eu acho sim que todo profissional de saúde, né, principalmente o nutricionista, o personal trainer, o profissional da área de educação física, ele tem que viver o que ele passa para os outros, né?
Eu aprendi durante a minha vida que para você cobrar, você tem que dar o exemplo, certo? E isso é muito enriquecedor também para o profissional de saúde, porque ele sente as dores do paciente, ele sente as nuances do processo, ele entende tudo o que está acontecendo, ele consegue conversar de uma forma mais fina com o paciente se ele tiver algum problema, porque ele já passou por isso, ele já sentiu isso. A teoria é completamente diferente da prática, tá? Hoje, tudo que eu passo para os meus pacientes dentro do consultório, eu já testei em mim. Tá? Eu sou um profissional que gosto muito de usar variáveis de nutrição, desde ciclo de carboidrato, entre várias outras estratégias, né? E todas elas eu já usei em mim, em diversos momentos, diversas variáveis, sabe? Então eu sei quando aperta fome, eu sei quando o paciente está ali realmente mal, quando ele realmente não consegue mais comer. Então eu acho isso muito interessante, você sentir o que você passa para os outros, você viver o que você prega. O conselho ele é bom, mas o exemplo arrasta. Exato. Porque senão acaba às vezes ficando faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. E assim, quando você entende, quando tem essa visão que o Renan está trazendo de que você é líder, você não está só passando uma dieta, você não está só fazendo um acompanhamento, você está liderando uma pessoa. Então, se eu estou liderando uma pessoa, eu preciso dar o exemplo. E se eu preciso dar o exemplo, eu preciso fazer. É autoridade, né? Você cria uma autoridade. Então, se você tem uma autoridade, as pessoas elas acabam confiando em você. Então, influencia. Influencia muito. Influencia muito. Então, não é só sobre o teu resultado como profissional, enquanto carreira. É sobre o resultado na vida do próprio paciente. Porque o paciente, ele se inspira em você. Né? Ele está contigo ali por inspiração. Então, você acaba atraindo mais pessoas para estar perto de você e você consegue inspirar essas pessoas através do teu estilo de vida, através da tua conduta, não pelo que você fala, mas pelo que você faz todos os dias. Então, respondendo a sua pergunta polêmica, sim, o nosso estilo de vida impacta diretamente até na questão de vendas também, de captação. Exatamente, perfeito. Deixa eu pensar aqui numa pergunta bem rápida. Assim, se você voltasse lá no Renan, que estava começando no comércio, beleza? E assim, você sempre teve muito claro na tua cabeça que você queria ser nutricionista. Você acabou ali inicialmente tendo um outro caminho por conta de influência que acontece, é a vida mesmo do brasileiro. A gente é influenciado a todo momento. Mas se você pudesse voltar nesse Renan iniciando no comércio ali, o que você falaria para ele hoje? Se eu tomasse um café aqui agora com esse Renan, o que você falaria para ele? Eu falaria para ele continuar acreditando no potencial, sabe? Cara, acredita no teu potencial porque você vai conseguir tudo o que você quer. Eu já recebi uma pergunta, e é uma pergunta que eu recebo bastante quando eu abro caixinha. Você se arrepende de alguma coisa que você fez? Você mudaria alguma coisa que você fez na sua vida? Não mudaria. Tá? Porque eu acredito que se eu tivesse me formado antes, se eu tivesse escolhido a nutrição como faculdade inicial para mim, eu não teria a maturidade que eu colhi batendo a cabeça com a vida, né? E eu poderia não estar onde eu estou hoje, sabe? Então eu acredito muito no tempo de Deus, que Ele sabe o que faz. E eu percorri o meu caminho no tempo certo, sabe? Eu vivi as vivências no tempo certo. E hoje eu estou colhendo os frutos disso tudo, de toda a abdicação e de todo o meu empenho no tempo certo, com a maturidade que eu deveria ter nesse momento. Então, só vai. Se você tem dúvida, se alguma pessoa que está escutando isso aqui tem dúvida de alguma coisa, segue. Confia em você. Independente do que falam para você, confia em você. Confia no seu potencial. Porque se você confiar no seu potencial, se você quiser ser bom no que você faz, você vai ganhar grana e você vai ser bem-sucedido, independente do que falam para você. Boa. É porque tem muita gente que com certeza vai estar assistindo a gente agora. Essa pessoa, ela está nesse processo, né? No processo onde ela está no emprego, mas ela quer empreender, ela quer seguir o sonho da profissão. E aí ela tem ali as dificuldades, tem os obstáculos. E muito provavelmente essa pessoa está pensando em desistir. Então a gente traz você aqui, que passou por isso, e que você deu a volta por cima, e você persistiu, e você traz essa visão, essa mensagem poderosíssima que a pessoa ela tem que continuar, né? Ela tem que acreditar no potencial dela e fazer. Porque é isso que vai colocar ela num patamar diferente da carreira e dos sonhos, assim. Né? Perfeito, exatamente. Pessoal, episódio incrível, que legal. sensacional. Eu estava conversando com a Beatriz, eu falei, Beatriz,
Cara, vamos ver. Será que vai ser, de fato, a mentalidade que vai ser, não foi? Que vai ser o diferencial para ele ter o resultado que ele tem? E a gente chega à conclusão, né, Beatriz? Exatamente. Que é a mentalidade. Um padrão de mentalidade gera um padrão de comportamento. Aí, através desse padrão de comportamento, você faz o que precisa ser feito todos os dias e por isso você tem o resultado que você tem. Então, cara, parabéns pela tua história. Não conhecia a tua história. Eu conheço o teu lifestyle, do que você posta, mas a tua história eu não conhecia. Assim, tô admirado, né? Parabéns mesmo. É uma história de superação, visão. Você sempre teve visão, sempre acreditou, sempre correu atrás, sempre enxergou lá na frente. E isso é uma característica de quem é vencedor. É a capacidade de enxergar lá na frente. Porque se você não tem a capacidade de enxergar lá na frente, o que você está fazendo hoje está te sucumbindo, certo? E aí você fala, pô, não vai dar certo, eu vou desistir e desiste. Mas quando tu tem a capacidade de enxergar lá na frente, você fala assim, vai valer a pena. Tudo que eu estou passando vai valer a pena. Exatamente. Então hoje você está aqui por conta dessa capacidade, dessa característica. Então parabéns, cara, que você continue nessa trajetória, continue inspirando as pessoas e fala mais da tua história, porque tem muita gente que precisa ouvir para se inspirar e continuar e vencer também. Beleza? Beleza, eu fico muito grato pela oportunidade de estar aqui. Vocês foram super queridos comigo e poder contar um pouco da minha história, né? Além do que as pessoas veem no Instagram, um pouquinho mais do que elas me conhecem, é muito gratificante para mim, porque, cara, eu vivi isso tudo e eu sei que não foi fácil, né? E eu sei que tem muita gente que também está passando por isso e tem dúvidas, continuo, não continuo, desisto, persisto. Então, assim, estar aqui, poder exemplificar um pouco disso e ser um case bacana para essas pessoas, para mim é maravilhoso. Antes da gente começar a gravar, vocês estudaram juntos, vocês estavam conversando que o fulano de tal desistiu, que o fulano de tal não prosseguiu. Então, essa é uma realidade do mercado, não só na área da nutrição, mas em diversas áreas, principalmente na área da saúde, porque é muito competitivo e a pessoa ela precisa empreender, precisa ter a mentalidade empreendedora para fazer dar certo. Então, ter pessoas como você, pessoas como a Beatriz, né, e de quem já passou aqui nesse podcast, é fundamental para inspirar essas pessoas e fazerem com que elas possam enxergar que elas conseguem, mesmo mediante a dificuldade, diante da situação que ela está vivendo. Então, é extremamente importante. Eu valorizo muito, cara. Parabéns. E, assim, eu espero um outro episódio aí para a gente poder continuar. Honra, com certeza. Vai ser um prazer voltar aqui para com certeza valeu muito a pena. Eu aprendi bastante hoje. E aí, queria que você deixasse um recado pro pessoal que está assistindo a gente, né, uma mensagem aí para todo mundo. Beleza? Galera, um resumo de todo esse podcast, né? Confiem no potencial de vocês, tenham um propósito e não desistam. Independente das porradas que a vida der em vocês, não desistam do objetivo final, porque isso é o que vai fazer vocês prosperarem. Tá bom? Então, queria também agradecer a sua participação aqui com a gente, né? Eu participei ali um período da vida do Renan, que foi na faculdade, e aí quando a gente começou aqui com o podcast, passou um tempo, eu falei, cara, acho que a história do Renan tem tudo a ver, eu vi o seu crescimento, e eu sempre fico muito feliz quando eu vejo, principalmente pessoas que estudaram comigo, que passaram ali aquele período junto comigo, e eu vejo esse crescimento, e eu te acompanho lá também nas redes sociais, né? Às vezes a gente troca algumas coisas. E aí eu falei, cara, eu acho que tem tudo a ver trazer o Renan, a história dele é super bacana, eu conheci a tua história, né? Então eu tenho certeza que o Rafa falou que é para você contar mais a tua história, né? E eu acho que você pode fazer isso também para profissionais da área da saúde, porque a sua história não inspira somente o público leigo, né? A sua história também inspira outros profissionais da área da saúde. Então, pensar aí também em um projeto voltado para profissionais da área da saúde, um curso, palestra, acho ótimo. Entendeu? Porque, querendo ou não, é uma história muito inspiradora, tá? Então, queria te agradecer aqui mais uma vez pela presença com a gente. Obrigado. E deixa teu @, também pro pessoal te seguir no Instagram. Galera, me segue lá no Instagram, @reistávola. Tá? Eu sempre estou postando conteúdo de nutrição, postando conteúdo de treino, meu lifestyle. Tenho certeza que vocês vão gostar de me seguir. Pessoal, esse foi o nosso último episódio da segunda temporada do Rumstalks.
E eu quero agradecer a todo mundo que ficou aí até o final. Curte, compartilha, deixa um comentário se vocês gostaram. Se não gostaram também, dá o feedback aí pra gente, que é importante. E aí, fiquem de olho, porque em breve nós voltaremos com muitos outros profissionais da área da saúde super relevantes, com histórias tão inspiradoras quanto essas que nós trouxemos aqui nessa temporada. E na terceira temporada nós voltaremos com novidades. Eu ainda não vou soltar spoiler, mas acompanha aí no Instagram do Runstalks. E se vocês querem que o Renan participe da terceira temporada, já num outro formato, também. já comenta aí que vocês querem. Então, pessoal, muito obrigado. Agradeço imensamente por essa segunda temporada, que foi um sucesso. E eu conto com a audiência e a presença de vocês também na terceira temporada. Valeu? Forte abraço. Tchau. Tchau, tchau.